A paz do Senhor a você e querida família. Graças a Deus, mais uma vez, estamos de volta para darmos continuidade aos estudos que nós estamos fazendo no livro do profeta Ezequiel. Você que está nos acompanhando sabe que dias a gente está estudando o livro de Ezequiel. E, como em todos os vídeos, a gente inicia com a leitura de um texto bíblico e isso vamos fazer a partir de então. E você pode fazer a leitura juntamente conosco. Abra sua Bíblia em Ezequiel 28:16, que nos diz o seguinte: Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor entre pedras afogueadas. Nós estamos falando sobre as características da rebelião. Claro, no livro de Ezequiel, capítulo 28, como eu já disse, há uma profecia ao rei Tiro, que ele se engrandeceu. E Deus fez um paralelo entre o seu comportamento e, claro, através do profeta Ezequiel, o seu comportamento com a revolta de Satanás ou Lúcifer nos céus contra Deus. E falamos já sobre duas características da rebelião. A primeira foi a ingratidão, a segunda, fraqueza espiritual. E hoje nós vamos falar da terceira característica de uma pessoa rebelada ou da rebelião em si. Se você não assistiu os vídeos anteriores, dê uma assistida, você vai acompanhar o raciocínio que nós estamos desenvolvendo com esse tema. Então, qual a terceira característica da rebelião conforme a nossa relação que temos para comentar convosco? A terceira é desobediência e difamação da autoridade. Uma das características da rebelião é a desobediência acompanhado da difamação. E foi isso exatamente que ocorreu, porque no versículo de número 16 aparece a palavra comércio, referindo-se ao rei Tiro. Quando nós vamos estudar sobre o rei de Tiro, melhor dizendo, não é o rei Tiro, mas o rei de Tiro, nós vamos perceber que ele prosperou no seu comércio. E dentro dessa prosperidade ele se engrandeceu querendo ser um Deus. E há alguns teólogos que dizem que o seu comércio a prosperar, ele começou a usar de injustiça na forma de negócio que fazia. E por isso ele se achava um Deus acima de todos os homens. E Deus pega o seu comportamento e faz um paralelo com o que ocorreu com Lúcifer nos céus. Conforme alguns teólogos, em referindo-se a Lúcifer, essa expressão comércio, como o comércio tem a ver com um negócio, e no negócio você tem que conversar detalhes, você tem que apresentar seu produto, você procura vender um produto da melhor maneira possível, ter o melhor resultado possível. E quando a pessoa não é injusta, ele chega a mentir, ele chega a ser ridículo nos negócios que fazem. A gente leu em um vídeo aqui, em Apocalipse, que Satanás, ou Lúcifer, ele conseguiu a sexta parte dos anjos nos céus. E alguns teólogos dizem que isso foi exatamente através de comércio. Assim como o comércio, humanamente falando, tem a ver com conversa, com detalhes, com apresentação do produto e etc. Lúcifer fez isso exatamente com os anjos quando ele se revoltou contra Deus. Ele resolve não querer mais estar submisso a Deus. E Deus pega o resultado, faz um paralelo do que houve nos céus e aplica isso no rei de Tiro.
para mostrar que a sua atitude era uma atitude repetida do que houve, não é, um Lúcifer nos céus entre os anjos. Mas eu disse que a terceira característica de um rebeliado ou um rebelado ou da rebelião é a desobediência. E o que significa a palavra desobediência? Não é difícil de dar uma resposta o que é de desobediência. Alguém poderia dizer, é desobedecer. E está certo, desobediência é desobedecer, enquanto obediência é obedecer. Mas eu queria deixar aqui, conforme o dicionário da nossa língua portuguesa, olha o que ele define como desobediência. Diz o seguinte: desobediência ocorre quando alguém, de maneira consciente, deixa de obedecer a uma ordem legal. Isso é o dicionário da língua portuguesa. Não pode ser desobediência se a pessoa não é consciente do que está fazendo. Porque nesse caso entra no ausência disso aqui, de não saber, entra no campo da ignorância. Nós falamos isso aqui. O que é ignorância? Falta de conhecimento. Se você não obedece uma regra porque você não tem conhecimento, não pode ser imputado a você desobediência, porque você não conhece a regra que tinha que seguir. E isso é bíblico, como eu já disse em vídeos anteriores, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, ou seja, o tempo que eu não conhecia, você não conhecia, nós não conhecíamos a verdade. Deus não imputa isso a nós. Então, a desobediência, ela passa a ser de uma maneira consciente. Todas as pessoas que desobedecem, ele desobedece porque foi dada a ele uma regra e ele achou inconveniente, achou necessário não segui-la, então ele desobedece. Porque eu volto a dizer, se ele não conhece e não segue a regra, então não pode se imputar desobediência. Ele não conhecia. Mas se ele desobedece é porque ele tem conhecimento da regra ou das regras que ele tem que seguir. Ou seja, ele passa a ser um indivíduo consciente que ele está se opondo à regra estabelecida. O dicionário de português determina assim: biblicamente, desobediência é a recusa deliberada em seguir a autoridade de Deus. Observe bem. É a recusa deliberada em seguir a autoridade de Deus. Olha, se eu recuso algo, é porque eu tomei conhecimento de algo. Por exemplo, alguém me chama para fazer alguma coisa, e alguém diz, olha, nós vamos fazer isso, isso e isso. E eu imediatamente eu analiso, não é conveniente para mim. Mesmo que seja justo, mas eu achei que não é conveniente, então eu fiz a recusa. Logo, eu sou uma pessoa deliberadamente decidida a não seguir aquela regra ou fazer aquilo que alguém está me propondo. Então, biblicamente, desobediência é a recusa deliberada em seguir a autoridade de Deus e suas leis. Um ato de rebeldia, insubmissão e afastamento de Deus. Então, observe que todas as pessoas que se rebeliam contra Deus, pastor, mas se rebeliar contra Deus, sim. No caso de Lúcifer, ele se rebeliou diretamente a Deus, literalmente a Deus. Hoje nós somos rebeliados contra Deus quando nós não obedecemos a sua palavra. Não podemos nos enganar que, principalmente nós que dizemos que somos crentes, conhecemos a palavra, não nos enganemos que Deus não nos tratará como alguém rebelado contra ele se nós não andamos conforme a regra cristã. Isso vai ser julgado no último dia, no final. Então, observe que, queridos, além da desobediência,
que está dentro da terceira característica da rebelião, é a difamação. E o que é a difamação? É a ação ou efeito de difamar e desonrar alguém. É um ato para fazer com que tal pessoa perca a sua honra. E foi exatamente no comércio de Lúcifer entre os anjos, ele apresentou a desobediência deliberada, consciente, e ainda difamava Deus, porque quando ele começou a fazer o seu comércio, ou seja, conscientizar os anjos a aceitar, segui-lo e com ele fazer um trono acima do trono de Deus, isso se trata de uma difamação. Isso entra a difamação. Então, para concluir, e vamos ler alguns textos apenas para a gente concluir o vídeo de hoje, desobediência é um ato consciente no dicionário da língua portuguesa e, biblicamente, é uma recusa deliberada. Em todos os dois significados que nós apresentamos aqui, o indivíduo que está em desobediência, ele tem consciência de que ele está atropelando regra estabelecida. Concorda? Aí eu quero ler um texto que está em Efésios capítulo 2 e o verso de número 2. Olha o que nos diz o texto bíblico. Em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Paulo está advertindo aqui, mostrando à igreja de Éfeso, que a desobediência não deve fazer parte da comunidade cristã. O cristão, ele precisa ser obediente a Deus, ele precisa ser obediente no trabalho, às regras do seu trabalho, no colégio onde estuda, na faculdade, porque, queridos, não existe, no trânsito, não existe lugar nenhum que não tenha uma regra para ser seguida. E uma vez que a gente resolve estar ali, seja trabalhando, estudando, seja a gente no trânsito, seja onde for, a gente está dizendo que estamos decididos a seguir a regra. E o que acontece quando as regras não são cumpridas? As consequências, elas vêm, ou seja, a colheita são as consequências. Paulo está falando aqui aos irmãos de Éfeso que há um espírito que opera nos filhos da desobediência. Ou seja, o espírito de que Paulo fala aqui está com E minúsculo, significando o espírito mau, o espírito de Satanás que opera nos filhos da desobediência. Então, todo aquele que está em desobediência, ele tem uma operação do inimigo sobre a sua vida e logo ele está em desobediência contra o seu Criador, logo ele está rebelado. Eu quero ler mais um texto que está em Colossenses 3 e o verso de número 6. O último texto que vamos ler neste momento. 3 e 6 de Colossenses diz: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Se você ler os versículos de 1 a 3, Paulo faz uma relação de comportamento que é próprio daqueles que não têm temor a Deus. E Paulo disse, em relação a estes comportamentos, virá o juízo de Deus, a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, nós poderíamos aqui ler vários outros textos falando sobre esta verdade, mas o nosso vídeo já está ficando longo e nós vamos encerrar aqui, mas no vídeo seguinte nós vamos seguir ainda falando sobre algumas outras características da rebelião. Então, nesse terceiro aspecto, ou terceira característica da rebelião, nós falamos que a desobediência e a difamação é o terceiro objeto que uma pessoa que está em rebelião apresenta: desobediência e difamação. Ele desobedece tudo e difama a todos. E isso foi o que Satanás fez em relação a Deus e também o que o rei de Tiro fez na sua
ganância, não é? Na sua desobediência, na sua prepotência. Muito bem, espero que você tenha gostado e espero que você tenha aprendido conosco um pouco mais sobre a desobediência e a difamação, apresentada aqui como a terceira característica da rebelião. E peço a você que não perca os vídeos posteriores, que vamos ainda estar falando no amanhã. O amanhã que eu falo são os dias que hão de vir, tá bom? Eu vou estar orando agora, como em todos os vídeos a gente termina orando, por você, por sua família. Vamos orar então? Querido e eterno Senhor, em cuja presença nós estamos, a minha gratidão, Deus, poder falar a tua palavra outra vez. Te peço, aonde esta palavra chegar, aos ouvidos que esta palavra chegar, ministra ao coração, Senhor, de todos aquilo que eu não alcancei com as minhas palavras. Eu te peço pelas famílias, eu te peço pelos enfermos, eu te peço por aqueles que estão passando múltiplos problemas nesta vida. Tu és o Deus da solução. Querido Pai, eu te peço pelas famílias, pelos lares, pelos viúvos, pelas viúvas, pelos órfãos, pelos presidiários, pelos que estão cometendo crimes. Tem de misericórdia destas vidas. Te peço por minha família e todas as famílias, os enfermos, os que estão nos leitos de hospitais, em casa, sobre leito, cadeiras de rodas, aqueles que não estão, Senhor, no leito, mas estão doentes e desenganados pelos médicos, entre eles a irmã Sueli. Estenda a tua mão, Senhor, e cura esses para a glória do teu nome. Eu te peço que abençoe este canal. Dá-nos, Senhor, humildade, sabedoria e graça para fazer com que o teu conhecimento, a tua palavra, Senhor, ela seja revelada neste canal e possa abençoar a todos que possam assistir estes vídeos. Abençoa a tua igreja neste Brasil, em nossa cidade, no mundo, os missionários. Eu te rogo no querido nome de Jesus, também por aqueles que estão indo às suas atividades, os que estão voltando. Dai, Senhor, um momento de descanso. Os que estão iniciando, dá-lhe, Senhor, um momento promissor. É no nome de Jesus que te peço, Pai. Amém. Eu peço a você, por gentileza, inscreva-se no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, inscreva-se, compartilhe, deixe o like e o seu comentário. Tudo isso feito por você, você vai se tornando um colaborador direto, sim, um colaborador. Você vai fazendo com que esse canal seja conhecido, porque aí, todas as vezes que tiver um conteúdo novo, o YouTube notifica você, não deixa você sem um conteúdo. Além disso, manda para outras pessoas depois de você, depois de nós. Portanto, eu espero a sua inscrição de coração. Deus abençoe. Até o próximo, se Deus quiser.